Então, nesse momento, a Graziela Baggio, como ela não estava nesse painel, e aqui foi levantado a questão do Aeros, eu disse para ela logo que ela chegou, que ela teria direito à palavra no final para nos dar um informe, que todos nós estamos também apreensivos com a situação do Aeros. Bom, inicialmente, boa tarde, né, a todos. Foi um prazer poder chegar ainda em tempo dessa audiência e sempre estaremos à disposição para debater o assunto, porque eu acho que, de fato, né, o grande medo e a educação previdenciária, ela só terá efeito quando o governo corrigir os erros cometidos no passado. Né? Não adianta. Hoje, se discutir previdência complementar dentro de qualquer empresa aérea, nenhum trabalhador quer. E não acredita. Né? Então, isso eu acho que demanda a sociedade discutir com o Senado, né? E a sociedade ter muito mais informação e muito mais garantias. Eu me lembro que com o deputado Gusquem, com o nosso querido Maia, a gente discutia o seguro. Né? O seguro... Me permita, pela tua fala, tanto o Gusquem como o Maia foram duas pessoas que eu convivi, ambos bancários, só que depois o Maia virou advogado e o Gusquem virou deputado. São duas pessoas que eu tive uma relação muito próxima e muito carinhosa. Não vou pedir minuto de silêncio, mas vamos pedir uma salva de palmas para os dois lá de cima, nos ajudem nessa caminhada. Obrigada e merecida, porque eles nos deixaram um legado, né? Um foi o Aeros para mim tocar e tentar sair desse quadro, né? E o Gusquem deixou a lição do que deveria ser um plano de pensão sério, né? Do que deveria ser um plano de pensão sério. Eu digo isso porque eu tenho a apostila dele, primeira, que foi até o Ministério da Previdência que publicou, aonde todos tudo teria que ser respeitado, né? O contrato feito, né? É o que o doutor falou. Hoje você está na situação que está no Aeros porque os contratos não foram respeitados, nem os contratos de renegociação que a SPC permitiu 21 renegociações sem ter dinheiro para a Vale, 8 para a Transbrasil, é um absurdo. Né? Então, o que eu acho que envolve também essa discussão é a impunidade dos administradores. Não só dos fundos, né, das patrocinadoras, porque a gente não viu nenhum patrocinador ser preso, ser condenado. Nós não vimos nada disso, a não ser agora, que acho que não foi nem patrocinador, né, que foi preso, né, nessa operação que foi aí, foram pessoas que estavam indicando investimentos, né, não foi patrocinador, não foi administrador. É uma coisa de louco a impunidade dentro dos fundos de pensão. E falo isso também para os interventores que existem hoje no Brasil, atuando no Brasil, aonde eles omitem informações. Os participantes não passam a não ter informação de nada, publicação de nada. Sobre a égide da falta de dinheiro no fundo, não se publica mais nada, não se manda. Imagina, nós estamos falando de 10 mil participantes do Aeros com uma idade média de 75 anos. Né? Ora, eles não têm a facilidade do computador. Como que o fundo de pensão não manda uma correspondência para saber qual é que é o benefício dele, ou quanto é que ele vai pagar, ou quanto é que ele poderia receber se caso isso viesse a ser normalizado? Nenhuma carta pelo correio é expedida sobre a égide de não gastar dinheiro. No entanto, o fundo tem 3.800 ações há 8 anos que o Aeros está se defendendo e gastando dinheiro do participante para se defender de 3.800 ações e não dá o direito do participante saber o que tem lá dentro. Eu falo isso do Aeros, doutor Rabelo, e também do Aeros da VASP, porque eu tenho recebido muitas reclamações, entre elas que a interventora Maria Batista sequer está recebendo os participantes, sequer está cumprindo decisão judicial. E eu pedi, inclusive, doutor Rabelo, eu pedi, inclusive, para que todos os participantes que estavam se sentindo prejudicados escrevessem através da ouvidoria que o senhor, na outra audiência da senadora Ana Amélia, o senhor sugeriu para os participantes que estavam
Bom dia. Que estavam preocupados ou com falta de informação, que denunciassem. Então, já deve estar na ouvidoria da Previc essa reclamação há mais de 15 dias com relação à interventora do Aeros, que também hoje está sem solução. Está judicializada a questão do Aerosvasp e não tem solução. O Aerosvasp, né, eu acho assim, todo mundo tem medo dos problemas que o Aeros passou. Eu acho que esse problema do Aeros deveria ser a alavanca para que a gente definitivamente desse a solução para os fundos. Porque não pode o participante sofrer, né, as decisões inconstitucionais que os dirigentes da SPC autorizaram. Nós estamos falando aqui da número 26, nós estamos falando do CGPC número 11, retirada de patrocínio, mudou, tá? Antes não podia mudar, porque ninguém poderia sair do plano, porque quem estava no plano era sócio do lucro e do prejuízo. Agora não, aí só tem 5 pessoas lá dentro, eles aprovam a reforma, são outros tempos, então pode romper contrato. Entendeu? E aí quem fica com o problema? Os participantes. Os participantes, porque foi um rompimento de contrato, sim, poder sair do fundo. Isso é um rompimento de contrato. Todos os fundos, pelo menos com a idade do Aeros, é de mutualismo. A hora que sai um participante autorizado pela Previc, é inconstitucional, rompeu o contrato. Permitiram a TAM sair do Aeros com 10 anos que ela estava lá dentro, com todo o dinheiro dela, sem imaginar a dívida que possivelmente tinha no Aeros. Agora, por lei, estão permitindo a patrocinadora sair. Isso é o final do mundo. Teria que parar tudo e começar. Discutir urgente essa questão, porque ninguém vai acreditar. Tenho medo do funcionalismo público que vai cair agora dentro do... Eu acho a ideia boa, inclusive, mas cair dentro de uma cilada, se a gente está vendo tudo o que está acontecendo com os fundos atuais. O presidente da Previ não quer vir numa audiência representando os trabalhadores, não quer vir numa audiência pública esclarecer os problemas que estão acontecendo lá dentro. Isso é um absurdo. Né? Um absurdo. O presidente da Previ que está aqui, é um absurdo, eu acho um absurdo. Tudo bem, deve ter outras razões, mas eu acho um absurdo. Agora, as autoridades, sabe, senador, eu confesso para o senhor que eu estou convencida que as autoridades são muito mais culpadas do que os próprios patrocinadores e dos próprios trabalhadores, porque... a gente diz assim, né, que tem a pessoa que recebe dinheiro, mas tem a que dá dinheiro, né, para conseguir algumas situações, né? O senhor imagina que o último ato publicado no Diário Oficial de dezembro de 2002, dia 31 de dezembro de 2002, às 14 horas, último Diário Oficial, foi o governo Fernando Henrique Cardoso permitindo a Varig pagar quanto quisesse, como quisesse e quanto quisesse. Isso saiu publicado no Diário Oficial. No Diário Oficial. Ou seja, o tal contrato existente... Né? Que, tudo bem, a TAM saiu mais uma patrocinadora, não me lembro, outras pediram para sair, mas acabaram nem saindo. Mas a TAM, sim, levou todo o dinheiro cash dela. Agora, a Secretaria de Previdência Complementar permitir esse rompimento de contrato, isso aqui é para mandar prender. E tem os nomes de quem estava na SPC que fez isso. Porque isso é um absurdo. Vai dizer, não, tinha que fazer isso por conta da situação da Varig. Ei, onde nós estamos? Que Brasil é esse? Nunca antes nesse país tinha se visto uma coisa dessa. Porque, na verdade, isso aqui é o que garante o benefício do participante. A hora que a Varig estava em dificuldade, tudo bem, eu cansei de escutar, mas se a gente intervir, a empresa vai fechar.
horas, já tinham permitido tantas renegociações e nunca pensaram nisso, ela fechou do mesmo jeito. Então, por que não fez antes para impedir o tamanho do rombo que o Aeros criou? Né? Que punidade, aonde está a penalização dessas autoridades indicadas pelo governo da época que permitiu isso aqui? Isso é um absurdo. Quer dizer, o que um trabalhador... Anamparo, o que o trabalhador pode fazer? Nada. O governo é que permitiu. Foi o governo que fez essa lei. Então, eu quero dizer assim que... Não só essa audiência, eu já participei de outras, né, senador? E eu quero aqui mais uma vez agradecer ao senador, a luta que ele tem tido com todos os fundos e o assunto previdência, né, previdência social, previdência complementar, isso faz parte da agenda anual, né, senador, de trabalho dessa comissão. E eu sempre que posso contribuir, eu contribuo. E, na verdade, nós estamos assim no impasse hoje dentro do Aeros, porque nós estamos sem posição do governo a respeito da decisão da presidenta Dilma, né? Porque a presidenta Dilma, o senhor estava na audiência, daqui a pouco vão dizer que o senhor mentiu também. Com a presença de 9 senadores. Exatamente. E eu fui responsável para falar sobre fator previdenciário e Aeros. Qual é o compromisso lá? Vou resumir. Vamos abrir a negociação para resolver a questão do Aeros. E vamos abrir a negociação também da questão do fator. Então não me venham agora, esse ministro aqui na imprensa, dizer que o fator não está em debate. Está em debate, sim, por decisão da presidenta. Se quiserem negar o que a presidenta disse, que ela venha a público falar que não. Mas que foi firmado na presença de 9 senadores. Eu falei de Aeros e falei de fator e a questão dos aposentados. Isso. Então, nós participamos de umas 3 audiências junto à AGU, 2 delas foram com a nossa assessoria técnica, né, dos advogados que estiveram na AGU discutindo. Nós apresentamos uma série de sugestões para o governo, sugestões essas bastante, eu diria, generosas para o governo, né, no sentido de não ter que disponibilizar nenhuma montanha de dinheiro impossível, muito pelo contrário, né? Eu quero dizer para o senhor que daquela oportunidade que aqui estivemos no Senado, confinados, aumentou o número de óbitos sensivelmente, estava 1 a cada 72 horas, agora nós temos 1 a cada 48 horas. Inclusive de algumas lideranças desse processo que estão lutando há 8 anos junto comigo, e isso desmonta muitas pessoas, né? Porque você percebe que elas se foram sem atingir o objetivo. As pessoas não estão mais acreditando na AGU, na presidenta Dilma, porque ela se comprometeu e passou-se 3 meses e até agora não tem solução nenhuma, mas eu ainda tenho otimismo. Senador, o senhor sabe que eu não desisto nunca e lutar é preciso, né? Porque foi muita leviandade, foi muita coisa ruim que fizeram com o patrocinador, patrocinado pelo Estado. É essa que é a diferença, talvez, de outros fundos, que aqui foi citado, que eu não estava presente, e talvez tenha havido até comentários airosos, que a Varg não assumiu o compromisso, que não pagou, que fundo privado é uma coisa, 108 é outra, que não tem nada a ver, todos eles são fiscalizados pela Previc, e isso já, né, superado pela Justiça Federal aqui de Brasília, em sentença promulgada a favor dos trabalhadores e dos participantes do Aeros, patrocinada pelo escritório do Dr. Castanha Maia. Então, o que eu queria deixar registrado, que eu acho que a gente tem muitos pontos para perseguir, né? Muitos, e eu acho que se tiverem pessoas de bem participando dessa discussão, nós podemos evoluir. Senão, nós vamos para aquilo que foi colocado aqui, interesses outros que não dos participantes. Eu tenho certeza com relação a isso. Agora, uma questão que para mim é muito séria, é a questão da impunidade desses administradores, sejam eles das patrocinadoras ou até mesmo dos interventores, né? Com a falta de informação aos seus participantes, mesmo estando sob intervenção, eu acho que a informação ela é mais necessária ainda do que numa situação normal, né? E assim, por demais, eu concordo sim em ampliar a CGPC
conhecesse o doutor presidente da Previ, que ele diz que existe essa chance e nós temos que investir sim, porque quem não está representado pelos grandes fundos nunca estará por ninguém. Eu acho que a educação previdenciária depende sim, e eu vou colocar uma palavra assim muito forte aqui, de um resseguro que a gente venha fazer para garantir o benefício de todos os participantes, e isso precisa de um resseguro. Você precisa de um seguro para poder bancar e criar novos fundos, porque se isso não existir, não tem. Pode fazer educação desde o neném no útero da mãe, que ele não vai para uma previdência privada, ele não vai. Né? Porque com tudo isso que está acontecendo e os riscos de acontecer mais para frente é muito grande. E eu queria deixar claro aqui também, quando se falou, né, estou encerrando, mas quando se falou de contratos que tem que ser cumprido, o primeiro a ter rompido o contrato na questão do aero, só para deixar bem esclarecido, né, eu acho que o segundo foi a SPC, o primeiro foram os militares, né? O DAC, na época, né, foi o que criou o Aeros. E, na verdade, o Aeros era formado por 3 pilares, né? Patrocinador, participantes e 3% arrecadado das passagens de passageiro e de carga. E esse pilar aqui, com 7, 8, 9 anos, o diretor-geral do DAC mandou um ofício dizendo que estava suspenso porque o fundo estava muito bem, obrigado. Ou seja, quem era a SPC na época que permitiu isso? E um militar foi lá e deu essa ordem e suspendeu a terceira fonte, que hoje trouxe a situação que nós estamos. Então, eu diria assim, que os participantes são mais vítimas, né, do governo, do sistema, e principalmente nós, do militar, na época, né, que comandava a aviação brasileira, e trazer essa tragédia que nós estamos assistindo há 8 anos, aos mais de 10 mil trabalhadores da Varig, Sul, Transbrasil, SATA, GE, de todas as 28 patrocinadoras que fazem parte do fundo. Muito obrigado, meus parabéns a todos os palestrantes e estou à disposição do senador. Muito bem, senadora Graziela Vaz.